Fala galera, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos a esse canal aqui e hoje é o nosso segundo episódio desse podcast e hoje a gente está com um convidado aqui muito especial, que é o meu grande amigo e meu líder, André Cavalcante. Seja bem-vindo. Valeu fazendo cagada aqui logo cedo, já não basta ontem, né, que ontem fui cortar um tomate e meti a faca no dedo aqui. Pois é, que tragédia, hein? Cara, você acredita que eu desmaiei? Sério? Sério? Eu não sabia não, cara. Saiu tanto sangue, mas tanto sangue, que minha pressão caiu, começou a escurecer toda a vista, eu comecei a ficar tonto, eu caí na cozinha, só viu a Camila desesperada ligando pra minha irmã, e aí meu cunhado veio lá da casa dela, me buscou, levou pra ir lá pra ver se precisava dar ponto, então eu falei, não quero dar ponto não, daí eu fiquei apertando aqui, mas saiu bastante sangue. Mas já tinha acontecido isso, de cortar o dedo, sangrar e você desmaiar, ou foi a primeira vez? E nunca tive nada com sangue, essas coisas assim, não, aconteceu normal assim. Ah, não foi por causa do sangue, que você viu muito sangue e não foi. Caiu a pressão mesmo. Foi pressão mesmo, porque, não sei, deve ter ficado assustado, alguma coisa, não sei, porque era bem aquelas facas de churrasco grande, né, pra tentar de cortar um tomate, o tomate abaixou, e o dedo tava bem assim, no que o dedo abaixou, a faca abaixou, foi no dedo. Meu Deus! Eu tava vendo um vídeo, uma pegadinha na internet. Vai servir água pra gente? Um barbeiro, cara, ele fez a pegadinha lá, ele fez que ele tava tirando a barba do cara, né? E ele fez que ele passou na navalha e cortou, mas antes disso ele mela... Era uma bolinha de sangue. Não, ele mela o lenço que ele tava usando, com bastante, lá uma tinta vermelha, ele finge que ele corta, ele já joga em cima. Nossa. E começa a espirrar e... acho que já vi esse vídeo, aí o cara fica desesperado. Isso, ele segura o cara. Cara, é muito louco esse pessoal aí da internet. É isso aí, mas cara, o que eu te convidei aqui hoje foi pra gente conhecer um pouco mais de vocês, fazer umas perguntas tensas que você não estava preparado para responder, brincadeira. Sextou, né? Sextou. Na verdade, eu queria te perguntar pra você contar um pouquinho mais sobre você, sobre a sua história, sobre a sua vida, como que foi a trajetória. Pra quem não sabe, o André, ele veio lá de Santarém do Pará e ele tá aqui em Sinop pregando evangelho pra todo canto desse planeta aí. Começando por aqui, né? É verdade. A gente veio de Santarém, né? Na verdade, eu nasci em Tucuruí, no Pará, a minha família é de todo Tucuruí, e nós viemos pra Santarém. Eu fui pra Santarém em 1990. Então, eu achei que você era de Santarém, então a gente corrigindo, ele é de Tucuruí. Eu nasci em Tucuruí e fui criado em Santarém. Né, a gente viemos pra cá. A minha família já veio um pouco antes, né? A minha família é uma família missionária. Pessoal, a voz tá desse jeito, me conhece, fala, pô, André, a voz do André é o efeito. Não. São essas temporadas de clima aí, né? Quente, frio, que deixou a garganta um pouquinho diferente, a voz diferente. Não é o efeito, nem problema aqui no som, não. Então a gente sempre teve esse legado, sempre teve essa missão muito forte de implantar a igreja. Na verdade, meu pai, ele é um grande plantador de igreja ali naquela bacia amazônica. E foram várias igrejas implantadas assim mesmo, sabe? E pensa num pastor amoroso, uma pessoa que cuida de você. Meu pai, o pastor Vitório. Paizão desse cara aqui. Esse cara também é igualzinho dele, né? Pastor. E assim, quando eu falo plantação de igreja, é do zero. É do zero mesmo, tipo, cavar o buraco, colocar o primeiro tijolo, fazer a cobertura, levar equipes missionárias assim dos Estados Unidos, do Canadá, para trabalhar, para colocar a mão na massa e construir naquela ali região do Tapajós. Isso, Tapajós. Então veio. E resumindo a história, assim, que é muito grande, inclusive, você deve trazer ele aqui para trazer mais detalhes sobre isso aí. Ele é histórico, né? Para quem já fez o curso de membresia, tem um resumo bem pequeno, mas conversando com o pastor Vitório, você vê a grandiosidade daquilo que Deus já fez na vida dele e vai continuar fazendo. E continua fazendo grandemente. É verdade. Então, quando a gente veio para cá, quando eu falo a gente, a Igreja da Paz, que hoje é a Paz Church, né? Várias atualizações aconteceram durante esses anos aí. Eu digo que é algo assim muito forte, muito característico. Quando o meu pai, a equipe entrou no Mato Grosso, foi, eu digo assim, a marcação de território por lágrimas. Quando a gente saiu da divisa do Pará e entrou no Mato Grosso, teve aquele choro, teve joelhos no chão, boca no pó, e teve muito derramamento de lágrimas, dizendo que Sinop, o estado de Mato Grosso, é do Senhor Jesus. Amém. Pra quem não sabe, paz não é porque é paz de paz mesmo, de calmaria. Explica aí por que de Paz Church. Projeto Amazonas, né? Começou paz e paz do Senhor, mas era de Projeto Amazonas. Então, foi um sonho que começou aí na bacia amazônica e hoje está aí
no Mais de Brasil. 800 igrejas, né? Isso, no Brasil e no mundo, em Portugal. Portugal, nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, na Itália, no Japão. E A assim Espanha vai. também deve ter, né? Tem vários lugares. É, né? Espanha não tô de cabeça não. Mas é Bolívia, Venezuela, já tem no Paraguai. Então a gente tem uma igreja que tem fundamento, né? Sim. Isso é bacana, né? E aí, assim... Atos em ação. Amém. É isso aí. E assim, quando que você, André, teve um encontro com Cristo? Tipo assim, seu pai é pastor, sua mãe é pastora, tudo, mas quando que você teve aquele encontro que você falou assim, não, eu fui chamado? Então, cara, eu conhecia o Deus, o Jesus do meu pai, né? Do meu pastor Vitória. Só que eu tive um encontro, eu recordo assim, bem claro, quando eu tinha 9 anos de idade. 9 anos novo, então. Isso, 9 anos de idade. Depois de um culto em que eu fui muito tocado pelo Espírito Santo, isso lá em Santarém, na Paz Church da Liberdade, no bairro onde eu fui criado, né? Onde eu, na verdade foi Mapiri e Liberdade, tudo bem próximo, né? A Igreja da Paz Liberdade. Tem várias lá, né? Isso, tem várias. Em cada bairro tem uma Igreja da Paz em Santarém. Quando eu vim de lá, tinha 8 cultos de celebração só em um lugar, numa sede. Nossa. Acontecendo. Aquela central, que é bem grande. Isso, né? bem grande. Hoje tem uma catedral, assim, coisa assim, explosiva. Mas voltando, foi com 9 anos de idade, eu entrei no quarto do meu pai e assim, por livre e espontânea vontade e direção do Espírito Santo, eu entreguei, pai, eu quero repetir essa oração, eu quero entregar. Meu pai levantou, ele estava deitado já na cama, levantou, sentamos na beira da cama, né? E ele fez aquela oração, eu repeti, assim, eu me lembro que eu chorei. Com 9 anos, eu entreguei a minha vida para Jesus. Com 16 anos, eu fui batizado. Amém. Isso lá na Sudã, lá em Santarém. Então, muita gente tá ouvindo aí, quando eu tô falando, tá lembrando, né? Então, fui lá na Sudã e foram 2 datas, assim, que foram históricas e ficaram marcadas. Desde lá, muita coisa aconteceu, muita experiência com Deus, muitas pisadas na bola também, né? Porque a gente sabe que 9 para 16 anos. O ser humano sabe que Isso. não dá pra confiar, né? É verdade. Aí o Deus... Enganoso é o coração do homem, né? É verdade. Você já ouviu falar do encontro, né, com Deus, né? Sim, O encontro já fiz foi maravilhoso. Foi. O meu foi com 17 anos que eu tive meu primeiro encontro com Deus. Assim, quando eu digo encontro com Deus, foi porque eu fui, né, pro Shalom, acampamento, né, lá na Terra do Chão. Ficamos 3 dias e divisor de águas na minha vida. E o Deus do meu pai passou a ser o meu Deus. Eu acredito que naquele momento, porque eu comecei a ter experiências assim muito grandes. Sobrenaturais, né? Isso, então antigamente, Deus do Pastor Vitório e tal, aquela coisa. Então, não é que eu me escondi atrás da sombra dele, mas era mais ou menos assim. Eu era fruto das experiências que o meu pai tinha com Deus. E quando eu comecei a ter minha própria relacionamento com Deus, minhas próprias experiências, assim, mudou, né? Outra visão, outra atmosfera, algo assim. Uau, quero isso pra mim todo dia, né? Show de bola. É bom. Saí do parquinho, fui pra um parque maior, né? Foi pra Disney, assim, uma coisa muito grandiosa. Desse jeito. E assim, dessas experiências que você teve, assim, qual que foi a que mais te marcou, assim? Qual que foi a mais profunda? Você fala assim, cara, era Deus e eu ali, foi sobrenatural, foi maravilhoso e foi um crescimento e tanto que eu tive, algo dessa forma, assim, o que você tem pra falar de experiência, já que você teve essas experiências, assim? Glória a Deus. Eu tive muitas assim, experiências com Deus, até porque eu nasci numa casa, em um lugar, em um ambiente onde acontecia muito milagres, né? Amém. Como eu compartilhei contigo um tempo atrás, era muito comum, de madrugada, as pessoas irem lá em casa e bater na porta. Pastor Vitório, vamos lá, orar, libertação, expulsar demônio, né? Pastor Vitório ia, às vezes eu tinha que ir com ele porque eu era pequeno, ele não podia me deixar lá, né, na casa, então eu ia com ele. Eu via algumas coisas assim que não me arrepiava, não me assustava, mas eu ficava assim pensando muito e às vezes com muito medo do que poderia acontecer. Inclusive da volta de Jesus, quando eu tive essa visão escatológica e me aproximei mais de Deus, eu passei a não ter mais medo da volta, né? Mas passei a ser um apaixonado, né, pela volta do Cordeiro, porque aquela fase da imaturidade para a maturidade, isso foi muito legal. Mas teve um dia em que, quando eu comecei, eu vou contar algo assim um pouco mais, eu posso dizer assim, mais recente, né? Assim, dentre várias experiências, porque quando você fala assim, experiência com Deus, vem várias, né? Mais uma vez em que eu tive um confronto direto com o demônio, né?
E eu pude ver realmente que Deus, ele, assim como Satanás, ele é estratégico. Também o nosso Deus, ele pode nos dar ferramentas e armas para que a gente possa guerrear e ser estratégico também naqueles momentos, né? Então, quando eu estava na casa da Marcela, que hoje é minha esposa, né? Tá me assistindo aí. Mulher de Deus também. Um beijo, eu sou o pai do Jael, esposo da Marcela, né? Não teve essa introdução no começo, né? Não vai aproveitar o momento pra agora. É verdade. Faz a montagem assim, ó, pega essa parte e joga pra frente. Tá? O Jael, meu filho, o Marcelo, tá me ouvindo. Grande beijo pra vocês. O que aconteceu? Eu tava na parte de cima e lá embaixo teve uma manifestação demoníaca em um rapaz. Isso foi recente que você falou, né? Isso, foi mais, eu digo assim que foi um pouco mais recente. Né? Foi lá na casa da parte de baixo, eram 2 andares. E olharam pra mim, cara, é você, né? Não, a família dela, grande parte já conhecia Jesus e outras me viam com um olhar diferente, espiritualmente falando. Então falou, essa aí pro André. Só que assim, eu particularmente nunca tinha ido sozinho, eu ainda não tinha ainda essa percepção dessa autoridade que nós temos em Cristo Jesus. A primeira coisa que primeira coisa que a gente pensa assim é que depende de nós, mas não depende de nós. Cara. Então, igual eu falei pra você, vou dar um soco nesse cara aí, eu vou jogar ele no chão, vou finalizar ele e tal. Mas sabe, ele luta jiu-jitsu. Isso. É faixa preta. Né? Faixa preta de jiu-jitsu, né? Peguei a faixa preta aqui em Sinop, do Igor, que tá lá na China agora. Mas aí é outra apostila. Vamos voltar pra luta com o demônio. É verdade, mano. Tem muita luta por aí. E Lucas, é interessante que outra coisa também que me levou a criar um pouco mais de coragem foi que, poxa... É uma vida. Isso, e o amor da minha vida tava ali na frente também, a minha donzela, né? Falei, cara, não vou regar não, mano. É Deus na frente. Falou, ó, eu falei assim, coloca um som bem alto, coloca uma música de louvor aí, sabe? Porque a palavra de Deus diz que ele habita no meio dos louvores. Então, adora, ora aqui em cima, abre essa porta, fecha essa porta que eu vou descer essas escadas aí, eu vou me encontrar com esse capeta lá embaixo. E foi assim, a Marcela chegou, ligou o som, eles começaram a orar e adorar lá em cima, eram mulheres e que estavam lá embaixo, era um rapaz assim que tinha bastante força. Então, enfim, eu fui e teve esse confronto. Quando ele estava de um lado para outro correndo assim, muito rápido, batendo nas grades e, enfim, era jovem, sadio e ainda estava possuído ainda. Isso foi aqui em Sinop ou em Santarém? Santarém. Então, eu até comentei, não sei se foi com você ou outras pessoas, isso parece que diminuiu, né? É como se fosse assim, essas bagunças satânicas e demoníacas, parece que diminuiu, parece que deu uma reduzida, né? Isso é preocupante, às vezes a gente pensa que a igreja aqui não avançou mais, será que ele se comportou? Porque ele continua operando, né? Talvez de uma forma mais inteligente, mais silenciosa, o que é bem problemático. Mas assim, foi algo que eu parei diante dele em um corredor, ele parou diante de mim, e eu fui, ele veio em nome de Satanás e eu fui em nome de Jesus. E teve aquele confronto, sabe quando vem um daqui e outro de lá, e tipo assim, os dois... Só que eu fui no poder da oração. E quando eu orava pra ele, eu peguei, sem golpe nenhum, né, de jiu-jitsu, eu joguei ele no chão e eu comecei a orar. Gente, quem estava lá nesse dia, talvez nem todos puderam ver, né, porque tinha muitas pessoas que estavam fechadas, estavam se protegendo. Elas estavam se protegendo porque estavam com medo do que ele poderia fazer, né. Mas orei e depois que o demônio saiu, que foi expulso e tudo mais... Vou dizer pra você, logo no começo eu não sabia como é que eu iria começar, como eu iria abordar, porque ele veio pra me atacar, pra me dar soco também. E quando eu joguei no chão, eu comecei a orar por ele num canto do corredor. E eu me lembro que a Teca, uma outra intercessora, chegou porque ligaram pra ela lá de cima, ela veio correndo. E quando ela chegou lá, e nós pudemos orar por ele, ele testemunhou o seguinte: André, a tua mão... ela estava muito pesada. Eu não sei te dizer quantos quilos a tua mão pesava, mas quando tua mão estava sobre a minha cabeça, sobre os meus ombros, sobre o meu pescoço, eu não conseguia de forma nenhuma me levantar, né? Naquele dia ele tinha tentado suicídio também. Ele entregou a vida para Jesus, se tornou um líder de célula, começou a frequentar fielmente todos os cultos de celebração. Foi assim, inclusive foi o primeiro
quebrou o paradigma da família, talvez um pouco mais religiosa. Ele começou também a fazer muitos discípulos a partir daquele momento. Eu digo assim, o maior milagre aconteceu depois. A restauração completa, onde ele pôde falar de Jesus para a família dele e ser renovado, né? E hoje, o que você tem contato com ele ainda hoje? Como é que é? Isso, quando eu vou em Santarém, que eu tenho a oportunidade de ir lá na casa da minha sogra, eu ainda converso com ele e falo com ele, se tornou um pai de família, assim... É outra pessoa. É outra pessoa. Eu digo assim, uma experiência em que dependeu, assim, logicamente, de Deus atuando. Sim. Não foi por mim, foi o poder de Deus atuando através da minha vida. E não tinha nenhum outro recurso. Não tinha nada. Na verdade, o recurso essencial já estava lá, né? Que era o Espírito Santo. Como se você não tinha plateia. Não é nada. Isso, tipo assim, não tinha plateia, não tinha ninguém. Falar, cara, se esse cara vier a virar Super Saiyajin aqui, quem vai me ajudar agora? Quem poderá me ajudar? O maior de todos já estava lá, né? Já estava lá. A obra já estava feita, só precisava dos filhos deles se manifestarem. Né? É, isso mesmo. Que legal, cara. Parabéns. Parabéns por permitir Deus usar você assim dessa forma e continuar te usando do jeito que você é usado, onde você tá, onde você passa, você deixa a presença do Espírito Santo passando lá. As pessoas olham assim e falam assim, não, aquele lá não, André, aquele lá é Jesus que tá nele, né? Cara, isso é demais. Legal, isso aí, parabéns mesmo. E algo que, assim, te marcou, assim, que abalou muito você, mas que você encontrou forças em Deus. Assim, de crescimento, sabe? Que você, não tô falando pra você expor seus erros, assim, mas que algo que você viu na palavra, assim, que você tinha dificuldade e você cresceu com aquilo. Não sei se você conseguiu entender o que eu quis dizer. Tinha dificuldade na palavra, como se assim, na minha vida ministerial, tive um pouco de dificuldade de entender aquilo e depois aquilo começou a ser mais esclarecedor? Ou alguma dificuldade, assim... Alguma dificuldade que você tinha, não na palavra, assim, que na palavra você encontrou uma maneira de crescer naquilo, assim. Com aquela dificuldade que eu passei. Isso, cara, eu digo assim que foram várias fases, né, da minha vida. Eu não sei o tamanho do nosso tempo aqui, mas eu tive muitas experiências com Deus, mas também eu dei bastante trabalho em alguns momentos para minha família, mesmo sendo filho de pastor, né? Tipo, filho de peixe, peixinho, né? Mas na verdade, quando se fala no filho de cristão, não é o cristãozinho, né? Então eu demorei um pouquinho assim, eu posso dizer, eu não fui ativado rapidamente sobre essa questão do evangelho. Então teve alguns momentos, isso, que eu deixei muito me levar por algumas circunstâncias da vida. Eu tentei satisfazer alguns prazeres da carne, eu tentei agradar, eu tentei em algum momento da minha vida, da minha juventude, servir a dois senhores, né? E eu vi quanto isso é pesado e quanto isso a gente precisa escolher rápido um lado, e o melhor lado é a bênção, né? Com certeza. Não, com certeza não é a maldição. Então, quando eu era adolescente ali, eu tive um contato assim com bebida alcoólica que não foi legal, não foi bacana, foi uma experiência, na verdade eu sempre converso com as pessoas e falo que meu pai sempre foi um grande intercessor, né? Meu pai e a minha mãe, então era um costume assim fazer culto doméstico, ter aquele momento assim de leitura da palavra de manhã cedo, e isso é algo assim memorável, isso fica muito, muito firme na minha memória em todo momento. O momento que ele ia em cada cama, em cada quarto, em cada rede, né? Orar por cada filho, passar óleo ungido e orar. Ao mesmo tempo que ele orava, falou, Deus, o meu filho é teu, consagra a vida do André. Eu fingia que eu estava dormindo, né? E às vezes eu estava meio dormindo, meio querendo sair, meio que preparando, meu Deus. Teve uma vez que eu me preparei, né? Eu me preparei para pular o muro e ir em determinada festa, né? Eu me lembro benzinho que por várias vezes quando meu time era campeão lá em Santarém, a entrega de medalhas olímpicas era numa boate. E essa boate era badalada e muito movimentada. Era o point do momento. Então eu sempre ficava com aquilo que aconteceu no dia anterior. Cara, foi muito bacana e tal, entrega de medalhas e não sei o que, nosso time era campeão. Eu tinha um desejo, um sonho, assim, cara. Igual o Chaves, né? Exato. E meu pai, evangélico, com muito amor e carinho, falava, cara, você sabe aonde você tem que ir, sabe, tudo mais.
Eu sempre achando que ele estava errado, que estava sendo muito firme e não podia ser assim. Mas tinha já dentro de mim, com base em muita oração, aquele temor, né? E por vezes assim eu me preparava para ir. Eu me lembro que botava meio que organizado um sapato ali perto da cama, uma roupa, né? E quando chegasse determinado horário, eu falei, esse horário aqui eu vou. Às vezes já tinha ingresso, né? Tinha uns amigos meus que mandavam mensagem pra mim e falavam, André, eu tô aqui na frente. Aí dava uma buzinada, pam, 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 André, eu tô aqui na frente. Eu nunca tive coragem de pular a janela e pular a cerca aí, né? Porque eu ficava pensando, cara, como vai ficar o coração do meu pai, o emocional do meu pai, se ele acordar à noite, enfim, aqui na minha cama, ver como é que eu estou, orar por mim, ou matar um carapanãzinho e não me encontrar aqui, né? Como é que vai ficar? Ia ficar desesperado, né? Ia ficar desesperado. Então eu sempre pensava nessa cena que poderia acontecer. E fora isso, aquele temor de estar caminhando para o mal. Mas no meio de tudo isso, ali quando eu falei que eu tinha uma experiência com bebida alcoólica, foi que quando eu estudava num colégio lá em Santarém, eu não posso dizer que foi por influência, né? Mas aquele... Tem aquela pitada assim, você pega e quer, né? Aquele dedo na tomada que a gente fala, poxa, mas será por que só eu, né? E meu pai, ele teve um problema sério com o alcoolismo antes de ele conhecer Jesus, quando ele era jovem. Então ele era alcoólatra, ele costuma dizer isso mesmo, e ele foi sarado e remido pelo sangue de Jesus. Isso, a ponto de passar na frente de um bar e sentir nojo, sentir o cheiro e sentir nojo. Então a oração dele era muito a respeito disso sobre mim, sabe? E Lucas, por incrível que pareça, o primeiro contato que eu tive com a bebida, eu passei tão mal, eu vomitei tudo que tinha dentro de mim. Não vou contar detalhes aqui, mas eu envergonhei, né, os meus pais, eu envergonhei o nome do Senhor. Eu passei, eu acho que uma semana internado como alcoólico. Não tinha mais nada em mim e eu continuava querendo vomitar. Foi a primeira vez que você tinha bebido? Isso, primeira vez, né? Eu me lembro até o nome da bebida, Duelo. Era um pujãozinho assim, tinha vários sabores, tinha maçã, tinha de limão. Mas eu sabia que me tocou mais, cara, porque assim, quando você... Não sei se você já ficou embriagado em algum momento na sua vida. Já, eu tive problema com bebida também, a ponto de, se eu visse alguém bebendo assim, minha boca salivava, eu tinha que ir lá beber também. Ultimamente isso acontece com a carne comigo, quando ela tá bem assada assim. Mas, vendo o açaí ou o peixe. Ele só fala assim, açaí que eu como. Açaí que eu como. Meu Deus. Jesus me libertou disso. Glória a Deus, cara, por isso, sabe? Eu pensava assim, cara, eu nunca dei certo pra bebida e meu organismo não foi preparado para receber o álcool, como algumas pessoas costumam beber o dia todo, ou por horas e não sentir nada, e outro dia ir trabalhar e não ter, como é que eu posso dizer, ressaca nem nada. Sim. Porque foram orações, foram promessas, foram profecias, foram momento de unção, dizendo, cara, isso aqui não. A semente foi plantada, foi regada e foi crescendo a mensagem do evangelho dentro de você e você entendia que não era para continuar naquilo, né? Isso. Então, mais ou menos assim, a maldição do alcoolismo parou aqui, parou em mim, não vai para minha geração. Então, quebrando maldição hereditária, sabe? E isso foi algo assim, muito forte no momento que estava acontecendo, no momento que tudo estava acontecendo. Sabe aquele pecador miserável? Sim. Eu tava ali como um pecador miserável. Eu tava pecando, mas eu não tava pecando com vontade. Então tudo que eu fazia, né, carnalmente, era aquela coisa, cara, não consigo fazer com gosto, não consigo fazer com vontade, não consigo sentir prazer. Mas por que eu estou fazendo? Né? Às vezes era para agradar um, agradar outro, era para me pertencer a algum grupo, né? Então eu acredito que essa experiência com a bebida já teve esse desfecho, como é que eu posso dizer assim, trágico para a glória de Deus, fruto de oração, de intercessão, do milagre. Agora, que eu falei, né, como eu falei, eu estou resumindo, mas eu tenho detalhes de tudo que aconteceu. E, cara, quando eu acordo por diversas vezes no hospital, depois de ter tomado soro, e eu me lembro assim do meu pai, né, orando novamente por mim, na cama daquele hospital Imaculada Conceição,
lá em Santarém. Lá em Santarém. E ele orava, e ao mesmo tempo ele falava, filho, me perdoa. Me perdoa, meu filho, me perdoa. E ele chorava ali próximo do leito do hospital, pedindo perdão. E eu achava que ia ser diferente. Talvez eu não tinha ainda a percepção do que estava assim, acontecendo na sua plenitude. Eu achei que eu ia levar uma taca, que eu ia ser chicoteado, que meu pai ia me castigar e pronto, entendeu? Mas a atitude foi diferente. Ele chorando, pedindo perdão por tudo que aconteceu. E quando eu saí de lá, tivemos uma reunião em família. Meu pai me sentou assim, né, no sofá de casa e falou assim, imaginando a cena aqui. Falou, olha, vocês sabem o que aconteceu com o irmão de vocês? Assim, a mamãe comentou e tal. Eu falei, pois é, a partir de hoje eu quero que vocês cuidem mais do irmão de vocês. Que vocês amem mais o irmão de vocês. Que vocês orem mais com o irmão de vocês. Sabe aquela coisa assim que chega, vem até emoção, sabe? Até às vezes que eu ia no mercado, às vezes que eu tava na escola, a minha irmã que faleceu, ela ia na hora do intervalo, porque tudo começou na escola, né? Ela ia no horário lá do intervalo. Ela falava, e aí, meu irmão, tá tudo bem? Tá tudo bem contigo? Aí ela, no intervalo, ela meio que sumia. Mas depois que aconteceu e depois dessa direção do nosso pai, da nossa mãe ali, elas tinham que me cuidar mais de mim, de me proteger, no momento do intervalo eu vi aquele cuidado de longe. Aquele amor, né? Isso. E as minhas outras irmãs, André e tal. Isso foi muito bom. Isso foi um divisor de água na minha vida. Talvez se tivesse outro tratamento, eu teria experimentado outras vezes. Mas eu tô contando aqui uma coisa e tô parando, mas sim, cara, quando eu falei dessa minha irmã, ela já faleceu. Ela faleceu, foi a Ângela Cavalcante. Ela foi jornalista aqui da TV Centro-América, foi âncora. E também é uma outra apostila, é uma outra história, é algo assim. Temos outras conversas também. Muitas coisas. Eu aprendi muito. Aprendi muito com as perdas também, sabe? Teve muita gente que aprendeu nessa pandemia aí e perderam muitas pessoas queridas, né? Eu perdi algumas pessoas antes da pandemia e perdi algumas pessoas também muito queridas nesse período da pandemia. E eu creio muito, sabe, no que a palavra de Deus diz, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28, né? Isso. Até nesses momentos, assim, cara, que é triste, que aparentemente é uma tragédia, humanamente falando, a gente aprende porque a gente vê a bondade do nosso Deus e Deus falando assim, tem um caminho para ti, um propósito. E todo o caminho dele é maravilhoso e é perfeito, né? Amém. A gente que começa a andar cambaleando, né? Lucas, eu falo demais, cara. Não, mas pode falar normal. Tá certo. Eu ia fazer outra pergunta agora, mas eu acabei esquecendo, né? Mas depois a gente fala sobre isso. Pode ficar de boa. Bom, deu um branco agora, gente. Não, beleza. E agora falando um pouquinho sobre essa direção hoje, você como líder de jovens, qual que é a maior dificuldade que você enxerga hoje no Ministério de Jovens? Tipo assim, eu falo em geral, o que você vê em geral, não só no... Ministério do Gifley, né, da Past Church e tal. Eu gosto muito de trabalhar com jovens porque eu sou jovem ainda, tá, pessoal? Apesar de ter... sabe, ele tem 19 anos. E eu ia falar 17, mas... 17 fica na perna, né? Tenho 37 anos e eu sempre fui muito envolvido. Fui muito envolvido na igreja. Nos ministérios de dança. Eu dançava street dance. Sério? Street dance, dança de rua. Eu nunca fui muito... Eu já fiz teatro assim na igreja, mas nunca fui do Ministério de Teatro, né? Só algumas apresentações assim. Um soldado ali. Isso. Principalmente peças que eram cômicas, né? Dentro da igreja, que tinha que tirar um sorriso do pessoal. Eu era bom. E o Ministério de Louvor também. O Ministério de Louvor é o que... O André toca muito bem, gente. Ai, Jesus, eu recebo. Fala mais uma vez. O André toca muito bem. Recebo. Quando a gente tá na célula, eles pegam o carrão lá e colocam pra mim tocar o carrão. Sendo que eu nem sei tocar carrão. Tá vendo? Mas... Esse daí é obediência e a coisa sai. Agora falando ao vivo e a cores aqui, brincadeira, não tá ao vivo. Eu toco bem carrão ou não toco? Toca! É nada. As palmas ajudam bastante, né? Não abafa o som.
Então, voltando ali para a pergunta que você fez, inclusive no momento que você estava fazendo a pergunta, já veio na minha cabeça algo muito forte que eu fui edificado ontem, na conferência que eu estava lá, Alcance, né? Começou ontem sob a direção da pastora Taíla, da Quadrangular. Eu acredito que a dificuldade maior, não somente do líder jovem das igrejas em lidar com a juventude, é porque, de fato, de verdade, vou colocar de uma forma aqui figurativa, né, ilustrativa, teve em algum momento assim que Satanás se reuniu lá com os seus demônios e falou, olha, cara, tem uns crentes aí que a gente não vai conseguir tirar eles da igreja, não. Vai ser difícil tirar esses crentes da igreja. Vai ser difícil tirar essas famílias, esses jovens da igreja. Vamos fazer o seguinte, já que a gente não consegue tirar eles totalmente, vamos jogar um esfriamento, né? Porque em muitos lugares a pessoa fala avivamento e igreja até inclusiva, né? Igreja inclusiva, tal, aquela coisa toda. É umas coisas que a gente vê aí nas redes sociais. Entende? Sem lá em Brasília já senão o YouTube derrubou a gente. Isso é verdade. Mas enfim, né? Falando em algoritmo. Que a gente tá falando. Falando em algoritmos e códigos e tal, o amor de Deus, a graça de Deus está aí. Deus é amor, mas é fogo consumidor. E o que veio eu acredito, sobre essa juventude foi essa, por mais que nós temos falado em avivamento, o Brasil e tudo mais, assim como aconteceu no país de Gales e tal, Inglaterra, que hoje você vê que é totalmente o oposto de um... Coreia do Sul, né? Isso, um verdadeiro avivamento que a gente Estados viu. Unidos, já leu aquele livro da Rua Azusa? A Rua Azusa que se espalhou. Então, assim, hoje é a vez do Brasil. Mas nós temos que ter muito cuidado. Os pastores, líderes, pessoas que entenderam sobre o chamado, sobre o seu propósito, para que não aconteça da mesma forma, né? Igrejas lotadas de pessoas vazias. Igual tem hoje na Inglaterra e em muitos lugares, igrejas que eram enormes e hoje servem para outras coisas, menos para o culto, para restaurante, para shopping, para qualquer outra coisa, mas não há mais aquele ajuntamento de pessoas para glorificar o nome do Senhor de uma forma intensa, como naquela época. Então nós vemos assim. Isso aconteceu meio, parece que global, né, cara? Global. Foi tudo ao mesmo tempo, uma coisa que não tem como explicar, né? É verdade. Então, assim, aquela fome, aquela sede, igual eu falei no começo aqui, sextou, né? Porque nós estamos gravando aqui, né? Tal, beleza? Mas vai ao ar amanhã aí. Vamos lá. Sextou. E eu estou em alguns ambientes, Douglas, que as pessoas são muito ansiosas e... Perdão. É Lucas, gente. Olha o cara. Douglas, eu tava conversando com o Desescape. Não. Não é porque eu tenho o Douglas lá no trabalho na autoescola. Também tem outro Douglas que é da célula. E vem na minha cabeça, Douglas. Tá perdoado. Tá perdoado. Tem um Douglas que é comandante também, que eu tava falando há pouco. Mas assim, o que acontece, Lucas? Eu espero que eu tenha falado de Douglas só agora. Agora falou. A gente, quando eu tava falando essa questão do esfriamento e tal, eu falei dessa parada do sextor. Eu tô em alguns lugares onde as pessoas, elas são bem ansiosas, assim, elas estão bem proativas, elas estão bem focadas quando chega a sexta-feira. Meu Deus, quero sair do trabalho, eu quero correr, eu quero ir pro happy hour, eu quero ir pro bar, eu quero ir pra aquela chácara, eu quero pescar, eu quero viajar, eu quero me desligar de tudo, eu quero fazer várias coisas, eu quero entrar no ativismo, eu quero tomar todas. Quando já é segunda-feira. Isso. Só que o interessante é que a maioria das pessoas, elas se dizem cristãs, elas se denominam seguidores de Jesus. E não há esse desespero, essa fome, como Davi fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe, poxa, tá chegando o final, tá chegando o Different, tá chegando o culto de jovens, tá chegando a sexta-feira, onde eu vou ter a oportunidade de orar por libertação na igreja, por milagres, tá chegando um domingo, cara, vai ser incrível. Sabe aquele desejo, aquela fome, tem a fome pelo final de semana, mas porque quer atualizar as séries do Netflix, quer ficar em casa, quer comer aquele churrasco, quer fazer tudo. Ou seja, não há mais aquela ansiedade. Eu me lembro que quando a gente era criança, chegava próximo de algum evento da igreja, no final de semana, a gente já sabia que a gente ia sair daquela rotina, talvez ali de casa, do trabalho, e ia se encontrar com os amigos na igreja, sabe?
e um ia edificar o outro, e depois ia comer aquela pizza e tal. Então mudou. De comunhão, né? Isso, então trouxe esse esfriamento. Eu vou cumprir uma tabela, eu vou porque senão de repente Deus pode ficar chateado comigo, né? Os meus pais podem ficar chateados comigo. Só para dizer que eu fui, tirei uma fotinha, uma selfie, bati o ponto e eu volto de novo. Não que seja proibido tirar foto, selfie nem nada, mas com algumas pessoas com essa mentalidade. Né? E durante se preparar para semana trabalhar de uma forma sobre aquele jugo, né? E esperar o próximo final de semana. Então esse esfriamento é justamente isso. Não tirou totalmente algumas pessoas, mas trouxe aquela mornidão, né? Como a igreja que não está nem quente e não está nem fria. Tá neutra, tá morna, né? E aí que entra o grande problema. A gente tem que escolher rapidamente o lado que a gente quer ficar, que a gente quer trabalhar e ser intenso para Deus. É porque se você tenta ficar em cima do muro, uma hora você vai cair. Você tem que escolher o lado que você vai estar. Exato. E assim, a juventude hoje, ela é muita informação. É muita informação. Quem lidar com o jovem sabe disso. Você não pode ser muito romântico com o jovem, não. Você tem que pegar o jovem, pegar ele, jogar na parede, sacudir ele e tem que ser assim. É verdade. Então, por quê? Porque eles recebem muita informação, eles recebem conteúdos diabólicos de uma forma pesada, sabe? Satanás... As crianças hoje em dia estão recebendo esse tipo de conteúdo, né? Isso. Satanás tem investido diariamente, né? Até um dado que a gente viu agora na igreja, quando se falava dos ministérios que o Kennedy apresentou, que o Brasil é atual, de 2022, que o Brasil é o país que mais consome internet, que fica mais tempo na internet. E só perde para os Estados Unidos, né? Então os brasileiros estão bem conectados com a internet. É aquela frase que a internet, ela conectou as pessoas que estavam distantes. E afastou as pessoas que estavam perto. Isso dentro dos jovens, principalmente. Os jovens falava de juventude, falava de comunhão, de estar perto, de koinonia, até mesmo de romance, assim, sabe? Aquela coisa... espiritualmente falando, poxa, meu coração tá batendo pela jovem. Hoje a gente viu que deu uma diminuída. Até estava comentando com a minha esposa, falei, amor, algum tempo atrás, toda semana a gente era convidado para um casamento, né? Eu falei, a galera tá demorando para casar, não quer casar mais, mano, entendeu? Então tá difícil. Então é isso. Essa é a dificuldade, digo assim, aquele esfriamento, né? Aquele tamo junto, aquele conte comigo, mas... Você às vezes, no meu, né? ou da boca pra fora, às vezes, né? Porque aquela pessoa, igual a gente tá falando, quando a gente fala pra Deus, não existe aquela pessoa que fala assim, eu entreguei a minha vida pra Jesus, né? Mas só uma parte do meu tempo, só uma parte da minha mente, não. Quando você se entrega, você se entrega. Quem gosta das coisas rachadas é Satanás. Satanás, ele não tem problema de dividir você com outras coisas, né? Ele até gosta disso. Não, vai lá, pode cultuar, pode cantar, pode... Ele sabe que vai ser dele, né? Exato. Então, ele... Já não, Deus, ele tem ciúme, né? E o amor dele nos constrange. Ele quer por completo. Ele quer a gente por completo. Então, quando se fala do amor de Deus, a gente tem que nos lançar. Não tem esse meio termo. Quando a gente é chamado para tempo integral. Então tem que estar preparado para ir para as praças, para os hospitais, para os semáforos. Não ser um crente das quatro paredes. Para onde tem gente, aonde tem. Eis-me aqui, né? Justamente. Quando a gente fala de entrega total, e essa busca intensa por Deus, por exemplo. Hoje eu trabalho no aeroporto. Lá as pessoas sabem quem o André é. E quem eu tenho oportunidade, eu falo de Jesus. Hoje eu estou trabalhando na autoescola e o contato que eu tenho com os alunos, eu falo de Jesus. Todos não sabem quem é o André, o que define o André. Quando eu estou lá na academia treinando jiu-jitsu, todo mundo que está lá sabe quem é o André. Todo mundo já ouviu que eu tive a oportunidade, antes do treino ou depois do treino, falar de Jesus. Amém. Sempre que eu tenho oportunidade, eu deixo uma palavra antes ou depois do treino, eu faço uma oração. Às vezes a gente fala assim, não vai lá e faz seu nome, ele tá indo lá e fazendo o nome de Cristo. É isso aí.
Justamente, justo e abotoado. Amém. Então, já que a gente está no final, só para a gente finalizar aqui agora, uma mensagem para você deixar para as pessoas que estão te ouvindo aqui, né? Para a gente fazer aquele videozinho dos Reels no Instagram também, né? Então, vou colocar o microfone aqui, olha bem na câmera, deixa aquela mensagem maravilhosa de Cristo. Amém, glória a Deus. Eu quero dizer para você, que eu vou dizer aqui para o povo de Sinop, amém. Você que veio para essa cidade, que é conhecido como uma cidade próspera, que você veio para cá porque você veio atrás de uma oportunidade, você já conheceu, você entregou a vida para Jesus, onde você estava, no estado onde você estava, na cidade que você estava. Eu quero falar para você, primeiro, se inscreva no canal do Lucas. Se inscreva no canal do Lucas. Depois se inscrever no canal do Lucas e assistir toda essa nossa conversa aqui. Vida, né? Isso, comenta, compartilha. O sininho. Continue sendo intenso, né? Mateus 6,33 diz o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, queridos, continue sim trabalhando, venha atrás de oportunidades, estude, né? Mas não se perca no meio do caminho. Sabe que existe algo maior, não se perca, não perca o propósito, né? Então, seja intenso com as coisas de Deus, seja diligente com as coisas de Deus, entenda que Sinop é uma cidade, sim, que é conhecida como uma cidade próspera, mas também vai ser conhecida como uma cidade que tem homens e mulheres de Deus, que tem fome e sede de justiça. É isso aí. Amém. Cara, obrigado por ter vindo aqui. Eu agradeço muito pela tua presença e por ter esse papo maravilhoso aqui com você. E em breve teremos novos convites aí. E o André vai estar presente aqui também. Galera. Eu quero fazer algumas perguntas. Qualquer hora dessa eu vou ter que entrevistar o Lucas aqui. Vem aqui, vamos pra isso. Eu gosto de perguntar, de colocar os outros assim na parede. Aqui é nosso fundo aqui, ó. É da tribo de Judá. Show de bola, cara. Mas é isso aí, galera. Obrigado por ter assistido aí. Se você não se inscreveu no canal, já se inscreve. Segue o André também nas redes sociais. Vou deixar aqui embaixo o Instagram dele aqui também. Beleza? Só não vou deixar o telefone porque não convém, né? Não. Se você quiser meu telefone no WhatsApp, manda uma mensagem no direct lá do Instagram que eu mando pra você. Isso aí. Então, é isso aí. Obrigado por estar aqui com a gente. Nós estamos indo. Tchau. Grande abraço.